Fala, Fenômeno Azul! Salve, salve! Boa tarde a todos vocês. Sabadão bonito, né? Muito sol. Me parece que o verão, aos poucos, está chegando aí. Isso é importante, né? Importante. Ainda mais a gente que gosta de ir pro estádio. E aquele calor, aquela gelada, aquele churrasquinho de gato. E semana que vem, domingo, já tem Operário e Clube do Remo e Operário no Mangueirão. Esse jogo é um horário horrível, né, pessoal? Parece que 20 e 30, pô, complicado. Mas acredito que o Clube do Remo vai se precaver e tentar pelo menos antecipar o horário para 18 horas, 17 horas. Porque domingo, 20 e 30, é horrível. Eu tava vendo isso ontem na tabela da Série B, né, quando a gente estava estudando para fazer a live lá com o pessoal do CRB. Inclusive, a live de ontem foi muito boa, né? Teve informação, resenha. Eu vou deixar no final desse vídeo, tá, pessoal? Como sempre eu faço, vai ficar aqui em cima, tá? Um vídeo de ontem sobre a iniciação da negociação com o Marcos Braz e do outro lado a live de ontem, que foi muito legal, pessoal. Muito legal. 2 horas e meia de live top, tá? Inclusive agradecer lá aos nossos amigos lá de Alagoas, da Bela Alagoas. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre o andamento da negociação do Marcos Braz, tá? E vamos falar também do possível time do Remo que enfrenta amanhã o CRB. Eu vou pedir para vocês deixarem o like pra gente. Pessoal, deixa esse like, é muito importante, é de graça. Vamos tentar bater 1000 likes nesse vídeo aqui. 1000. Né? Tá batendo 1200, 1300. Então vamos por 1000 aqui. Lá na frente a gente vai aumentar esse número aí. 1500, 2000. Quanto mais like, pessoal, mais o vídeo é visualizado. Te inscreve no canal, é de graça, não vai custar nada. Não vai cair teu dedo, tá? Não vai te custar absolutamente nada. Então deixa o teu like, te inscreve no canal. A gente que tá crescendo aí muito na plataforma YouTube, isso é muito importante para a gente passar as informações do Leão Azul Paraense. Pessoal, vamos lá. Vamos começar pelo Marcos Braz. A gente deu uma informação aqui, né, de imediato, vou dizer em primeira mão, mas de imediato, e muitas pessoas falaram que não tinha negociação, que nem existia. Enfim, a minha fonte me falou, e além de ter me falado, me mostrou um print de uma conversa com o Marcos Braz. Bom, lógico que eu não vou postar aqui, que aí fonte a gente não dá, né? O nome. E logo depois saiu na Liberal, o empresário do Marcos Braz, dando o Marcos Braz como 99,9% fechado com ele. Eu vim aqui ontem na live e disse que 80% a 90%. Jamais no futebol vai existir 0%, pessoal. Jamais. O futebol é volátil, ele muda muito. Não existe. No mínimo 0,01 vai existir. Se tu for atrás de alguém, do jogador, do diretor, do executivo. Assim também como 99,9% é uma porcentagem muito alta. Qual é a situação do Marcos Braz para com o Clube do Remo? Marcos Braz tem que resolver pendências lá no Rio de Janeiro. Ele tem os seus negócios particulares. Preste bastante atenção. Colégio, filha, ele viria morar em Belém. E não vem só aqui a passeio, pessoal. Tá? Você sair do Rio para vir para Belém, para morar aqui num projeto de 2 anos, não é assim. O torcedor tem que entender isso. E a gente tem que entender essa questão dele. Já me falaram até onde ele vai morar. Já foram até atrás aí de condomínio para ele morar. O Remo fez a proposta, ele fez a contraproposta, o Remo aceitou, tudo ok. Salário, moradia, carro, né? Tudo por conta do Clube Azulino. Tudo bonitinho para ele. A questão é essas pendências que ele tem que resolver no Rio de Janeiro. Vou repetir, colégio, negócios particulares, família. Então não dá para não estalar de dedos. Marcos Braz, eu quero que você seja um executivo. Cara, tô indo para aí. Não é assim. Pensem comigo, pessoal. Pelo amor de Deus, pensem comigo. O Remo tá com 1 milhão na conta aí. Da rescisão do papelinho. O valor foi pago, tá, pessoal? Tá na conta. O Remo poderia sair contratando qualquer executivo desse aí. Seja do América. Seja do Mirassol. Seja do Cuiabá. Vou jogar o time de Série B aqui. América, Coritiba, Cuiabá, até o Atlético Paranaense. O Remo tem dinheiro para dar de luva para um cara desse e pagar o salário depois, porque todo mundo sabe das condições financeiras do Remo. Não somos nem um Real Madrid.
mesmo se não tivesse esse dinheiro em conta, o Remo conseguiria competir com qualquer outro clube. E aí o Remo fecharia o contrato com o cara assinaria o contrato, e o Remo anunciaria o cara, e o cara chegaria aqui na segunda ou na terça. Até porque não precisa de chegar hoje ou amanhã. O Remo tá em Maceió para jogar com o CRB. É tão fácil o raciocínio. Se o Remo não anunciou nenhum outro executivo até então, é porque sempre foi o Marcos Braz, que requer o tempo que eu acabei de falar. Colégio, família e seus negócios. Por isso que o Remo não anunciou. Por isso que o clube do Remo ainda não veio nas redes sociais e nem tem essa pressa. Ele não vai chegar aqui hoje, amanhã, chegar no seu apartamento, lá no seu local, sua moradia, e sair contratando o jogador pro Remo. Até porque a abertura de janela só é depois da manhã, no dia 2. E o Remo tem do dia 2 até o dia 10. E para você contratar jogadores, é um telefone, pessoal. Basta um telefone, é só um telefone. Você vai pegar o telefone, se você tiver uma credibilidade de um Papelinho, e ainda mais do Marcos Braz, que para mim, no mercado é até maior que o Papelinho, é só ligar. Olha, Theo, precisando de um meio campo, Marcos Braz está falando. Até o jogador vai ficar, opa, Marcos Braz representando o Remo. Bacana. Quer vir? O jogador vai pedir um tempo, vai falar com os jogadores que estão no Remo hoje. Como é que tá por aí? O futebol é assim, o mundo do futebol é assim. Como é que tá em Belém? Olha, aqui todo mundo recebe em dia, não falta comida na mesa, igual como tá faltando do outro lado do Almirante. Aqui as coisas são prometidas e são cumpridas. Estamos treinando no Bainão, que não é um CT, mas tá um gramado, um tapete. Aí o cara vai olhar na tabela aqui. Rapaz, o Remo é o terceiro colocado. Rapaz, vamos lutar para subir. Aí o cara vai conversar com o empresário dele, ou com o clube que ele tá para pedir o desligamento, e vem o Remo. É isso, futebol é isso. Matheus Davó foi assim. Paulinho Boia continua no radar do clube do Remo. Se vocês não sabem, o Papelinho saiu do Remo, deixou tudo encaminhado com o Paulinho Boia, né? E as negociações continuam em andamento, com a equipe do Papelinho, que não foi e nem vai, pelo menos até então, a Fortaleza. A equipe dele ficou aqui, ele foi sozinho. Então continua essa negociação, tá, com o Paulinho Boia. E o Remo deve contratar outros jogadores, já a pedido aí do Marcos Braz, né? Depois que ele assinar o contrato, resolver os problemas particulares dele lá. Tá? A proposta financeira é muito boa, é acima de qualquer executivo aí, pelo menos que eu conheça de mercado da Série B. O Remo vai pagar para ele. E tem o dinheiro para fazer isso. Então, ele precisa resolver essas pendências, tá? Mais informações, pessoal, é só ir aqui, ó, @tnd.cr33. Vai lá no Instagram, segue a gente, que a gente está postando lá os vídeos. A gente está fazendo live, a gente está fazendo os vídeos aqui. Hoje à noite eu vou postar outro vídeo com as atualizações nessa questão do Marcos Braz. A gente que está em cima com a fonte, com essas informações do Marcos Braz, trazendo a vocês. Desde ontem, né? Desde ontem a gente estava tendo essa conversa, até porque ontem o Papelinho foi oficialmente desligado do Remo. Só que desde quinta-feira, quarta, já tinha essa conversa dele sair, nos bastidores. E a gente já tinha aqui, né, a menção, mas a gente não ia falar por falar à toa para ganhar like, essas coisas, não. A gente veio aqui com informação concreta, tá? Então, Marcos Braz, um assunto é esse. Vamos falar do clube do Remo em Maceió. O Remo, o ótimo lateral Marcelinho não viajou e o ótimo volante Caio Vinícius não viajou, tá? O Remo deve ter o Luan Martins na cabeça de área e na direita o Pedro Costa deve jogar no lugar do Cadu. Bom? E aí teríamos Rangel, Pedro Costa, Alvarino, Klaus, Reinaldo e Sávio. Luan Martins, Pedro Castro, rapaz, tanto Pedro, né? Costa, Pedro Castro, Pavani. Lá na frente, Pedro Rocha, outro Pedro. Amanhã o narrador vai ficar louco, o comentarista vai ficar louco. E o atacante ponta, Adailton, né? Janderson viajou, mas ele não deve alterar a formação do time, 3-5-2, que dá muito certo fora de casa, estava dando certo dentro de casa, né? Até o empate com o Volta Redonda, o Daniel Paraense errou sim, é normal, o cara é humano, tem muito crédito. Mas acredito que por ele ser um treinador muito inteligente, ele vai saber trabalhar em cima deste erro dele, que ele cometeu contra o Volta Redonda. Mas o sistema contra o Volta foi ruim em casa, mas fora de casa é muito legal. Porque o Remo fora de casa ele é muito perigoso nesse sistema 3-5-2.
Palpite do Theo. Já fizemos o pré-jogo hoje, vamos fazer o palpite agora. E à noite vou dar aí os meus prováveis resultados. Eu já fiz, vou fazer de novo com os outros jogos. Modo torcedor ativado. Tá 1. 2-1 pro Remo. Modo analista, cabeça fria, analisando o CRB, analisando o Remo. 1-1. Um empate. Remo, para mim, vem de lá ainda com a invencibilidade. Mesmo com a ausência do Marcelinho, mesmo com a ausência do Caio Vinícius, que serão sentidas. O Caio Vinícius tem até, não vou dizer substituto à altura, mas Luan Martins é um bom jogador. O Daniel Cabral pode entrar ali também. Não pode colocar o Pavani para marcar. Nem o Pedro Castro. Aí é sacanagem. Seria mais um erro do Daniel Paraense. Na lateral direita eu já não vejo que a gente tem esse substituto, não à altura, mas pelo menos competível, né? O Cadu não está preparado ainda para uma Série B. A gente pode ver quando a bola cai no pé dele, parece que queima. Apesar de ser tem um ótimo futuro. Da nossa base aí é o cara que mais tem futuro. E o Pedro Costa veio para ser um reserva imediato. E é banco do Cadu. Então são coisas que o Remo ainda continua errando e a gente não consegue entender. Espero que com o passar do tempo a gente corrija esses erros aí. Tá? Então esse é o time do Remo, não tem muito mais o que falar. O Remo vai jogar no contra-ataque, vai dar a bola ao CRB, só que o CRB não sabe também jogar com a bola. Então talvez o CRB ofereça menos perigo do que o Atlético Goianiense ofereceu pra gente lá em Goiás. Falando em Goiás, o Vila Nova entrou no cacete em casa. E o pessoal lá de Goiânia, o que eles vão falar, hein? A gente vai acompanhar durante a semana e trazer pra vocês aqui o desespero deles. Valeu, galera. Um abraço. Amanhã, Leão, se Deus quiser, volta com a invencibilidade. Quem sabe a primeira vitória. Mas, tomara que o meu modo torcedor vença do modo analista até o Souza. Valeu, galera. Deixa o teu like, se inscreve no canal. Acompanhe as nossas notícias aí sobre o Marcos Braz aqui no @tnd.cr33. Valeu, galera. Fui.